Olá, a graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Eu sou o seminarista Ian Guedes e esse é o projeto Sementes de Fé. Nós temos estudado o livro Verdades Essenciais da Fé Cristã, do pastor R.C. Sproul. E nesse livro, nessa obra maravilhosa, o Sproul nos ensina as principais doutrinas do cristianismo, as doutrinas elementares da fé. Nós temos estudado um conjunto de doutrinas que fazem parte da doutrina da revelação. É o primeiro conjunto de doutrinas do estudo teológico, pois ele fala sobre a fonte da teologia, que é a Bíblia como a palavra de Deus. Hoje, o nosso tema é o cânon das Escrituras. Bem, se eu vou falar sobre revelação especial, se eu vou falar sobre a Bíblia como a palavra de Deus, e nós temos falado sobre isso, falamos sobre profetas de Deus, falamos sobre a lei de Deus, falamos sobre revelação geral, revelação especial e a Bíblia como uma das revelações especiais de Deus. Então, eu preciso definir como que eu entendo a Bíblia como palavra de Deus. Tudo bem, a Bíblia é a palavra de Deus, mas qual Bíblia? Qual o cânon das Escrituras? Qual a regra que eu uso para definir aqueles livros que são e os que não são inspirados? Qual a diferença de um livro inspirado para um livro meramente religioso, ainda que seja um livro religioso antigo? Irmãos, nós falamos um pouco sobre inspiração no vídeo que tinha por título A Bíblia e a Revelação Especial. Lá eu expliquei conceitos de inspiração. Nós acreditamos que apenas os escritos originais foram inspirados. Isso quer dizer o grego e o hebraico. O que temos em nossas mãos e usamos no dia a dia no culto são as traduções da Bíblia. Porém, hoje a gente não vai falar exatamente sobre inspiração, mas sobre como que nós identificamos os livros que são ou não inspirados e como que nós definimos a questão da infalibilidade das Escrituras. Então, primeiro, a gente vai falar sobre as Escrituras do Antigo Testamento. Eu vou ler alguns textos bíblicos do Novo Testamento que mencionam a questão da inspiração e especialmente da canonicidade dos livros do Antigo Testamento. Então, aqui o nosso intuito é apresentar esse tema do estudo do cânon bíblico. Esse é um tema muito profundo que poderíamos passar um tempão aqui conversando sobre aspectos históricos do reconhecimento dos cânones, os diversos cânones que foram apontados ao longo da história, mas eu quero apresentar um único caminho seguro para vocês seguirem. Então, com relação ao Antigo Testamento, irmãos, o princípio é basicamente o seguinte: nós aceitamos como inspirados aqueles livros do Antigo Testamento que os judeus da época de Cristo Jesus, que estavam em Jerusalém, aceitavam como inspirados por Deus. Então, o Antigo Testamento protestante é exatamente o mesmo Antigo Testamento dos judeus que eles recebiam como inspirados na época do Senhor Jesus Cristo. Um texto bíblico que comenta esse assunto e que mostra como que o nosso Senhor Jesus recebia os livros do Antigo Testamento, os mesmos dos judeus, como inspirado, é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44, diz assim: A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E ao verso 45 diz: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, irmãos, esse texto mostra que Jesus acreditava, defendia uma tríplice divisão do Antigo Testamento. Essa tríplice divisão é chamada de lei de Moisés, profetas e salmos. Na verdade, aqui nessa tríplice divisão, não tem só esses três livros, né, profetas, aí como... Não, aqui todo o Antigo Testamento está aqui. A divisão do Antigo Testamento que o judeu faz é diferente da divisão que nós fazemos. Há um conjunto de livros que nós chamamos de livros históricos, que vai lá de Josué até o livro de Esther. Nós, protestantes, chamamos esse conjunto de livros de histórico, porque a maior parte dele tem a ver com a temática, tem que ver com o gênero de narrativa, né? Conta histórias
sobre a vida do povo de Deus. Porém, o povo judeu não reconhece esses livros como históricos. Na verdade, a maioria deles são chamados de profetas. O título desse grupo de livros é Profetas Anteriores. Eles têm os profetas anteriores e têm os profetas posteriores. Mas esses livros são profetas. Para eles, Josué, Juízes, Ruth não, mas 1º e 2 Samuel, 1º e 2º livro dos Reis. Esses livros são parte de um grupo de escritos chamados profetas anteriores. E por isso que nessa tríplice divisão, nessa fala de Jesus, Moisés, profetas e salmos estão aí incluídos todos os livros do Antigo Testamento. E essa escritura do Antigo Testamento falava sobre Jesus. A ideia, irmãos, é a seguinte: se o nosso Senhor Jesus Cristo reconhecia esses livros que nós temos hoje no Antigo Testamento como inspirados, e apenas esses, pois os judeus da época de Jesus reconheciam apenas esses livros, então nós também recebemos apenas esses livros. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, Romanos capítulo 3, verso 2. A partir do verso 1, na verdade, Romanos capítulo 3 diz: qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Aí o verso 2 diz assim, atenção: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Olha que interessante. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, a partir dessa afirmação, nós entendemos que aquilo que era recebido como Antigo Testamento pelos judeus da época de Jesus, esse é o Antigo Testamento inspirado. Você deve lembrar-se logo que existem alguns livros chamados de apócrifos, ou livros que não são recebidos como inspirados pelos protestantes, mas são recebidos pelos católicos. Esses livros apócrifos recebidos pelos católicos romanos são livros que não eram reconhecidos como inspirados pelos judeus de Jerusalém da época de Jesus. É importante, irmãos, nós lembrarmos que existe uma versão muito antiga do Antigo Testamento chamada de Septuaginta, ou Old Greek. Essa versão, o antigo grego, uma antiga tradução grega do Antigo Testamento, ela foi promovida por Alexandre o Grande, pelo Império de Alexandre, que queria traduzir obras antigas de diversas culturas. O interesse de Alexandre não era um interesse religioso, era um interesse meramente cultural. Porém, essa tradução, a Septuaginta, ela ficou muito conhecida e foi muito usada pelos cristãos, inclusive pelos apóstolos, no período do Novo Testamento, porque o grego era a língua vulgar, era a língua falada por todas as pessoas. Isso fez com que os cristãos eles terminassem ao longo da Idade Média adotando alguns livros que estavam na Septuaginta como sendo um livro judaico, porém que não eram parte do cânon judaico. Esses livros, a princípio, eles não foram colocados como inspirados. Eles não eram considerados livros canônicos, eram livros apócrifos. Esse termo apócrifo é um termo que Jerônimo usou quando fez a tradução latina do Antigo Testamento grego. Ele que deu esse termo apócrifo. Porém, ao longo dos anos, a Igreja Católica foi absorvendo aqueles livros como sendo inspirados, mesmo que não houvesse ao menos um correspondente hebraico dessas obras. Eram obras que faziam parte da Septuaginta, faziam parte daquela versão acadêmica que Alexandre solicitou, mas que não eram parte da Bíblia judaica, não eram parte dos escritos sagrados dos judeus. Bíblia é um termo que vai aparecer depois. Então, historicamente, nós recebemos aquilo que era o Antigo Testamento dos judeus. De fala hebraica, obviamente, porque alguns vão mencionar que existiam judeus de fala grega que recebiam outros livros que os judeus de fala hebraica não recebiam, mas, obviamente, nós nos referimos aos judeus de Jerusalém, que eram os judeus que estavam ali em contato com os apóstolos nos primeiros anos da igreja cristã e que estavam em contato com o Senhor Jesus Cristo na maior parte do seu ministério. Certamente eram os livros recebidos também na sinagoga e assim por diante. Irmãos, isso nos dá exatamente o mesmo Antigo Testamento
que nós possuímos. Na verdade, os livros apócrifos eles só foram recebidos pela Igreja Católica Romana no Concílio de Trento, na pós-reforma, no século XVI, quando ali na pós-reforma o Concílio de Trento decide receber aqueles livros como deuterocanônicos. Então a igreja ela admitiu aqueles livros ali como sendo inspirados. E com relação ao Novo Testamento? Irmãos, com relação ao Novo Testamento, nós temos alguns critérios usados para o recebimento dos livros. Um deles é o critério de apostolicidade. Se um apóstolo escreveu aquele livro, ele é inspirado. Mas eu quero trabalhar alguns textos que falam um pouco sobre essa questão de reconhecer escritos apostólicos como sendo inspirados. Eu vou mencionar apenas um texto, é Sementes de Fé, né? Não cabe que esse vídeo seja muito delongado, mas eu vou mencionar apenas um texto do Novo Testamento que traz essa ideia. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14. A partir do verso 14, a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz assim: Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serem achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja, Pedro diz que Paulo escreveu coisas segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí o texto segue adiante. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então, Pedro está falando sobre todas as epístolas de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro fala que alguns ignorantes deturpam os escritos de Paulo e compara os escritos de Paulo com as demais escrituras. Aqui nós temos o início ali do que é o reconhecimento dos escritos apostólicos do Novo Testamento como sendo equiparados em termos de autoridade com os escritos do Antigo Testamento, que o Senhor Jesus havia recebido. Irmãos, é importante nós entendermos a ideia de autoridade e de infalibilidade apostólica na hora de discutirmos sobre o reconhecimento do cânon bíblico. Eu queria aqui apresentar 3 critérios sobre a canonicidade, para, sem delongas, nós buscarmos aí um caminho bom, um caminho defensável na questão da discussão do cânon bíblico. Então, as marcas da canonicidade, do reconhecimento do cânon bíblico, incluem a autoridade ou endosso apostólico. Então, ou um apóstolo escreveu aquilo, né? A autoria, ele é o autor daquele livro, ou então sabe-se pela tradição que aquele foi um escrito que foi endossado por um apóstolo. Então, essa é a primeira marca. Segunda marca, autoridade reconhecida na igreja primitiva. Aqui, igreja primitiva, nós estamos dizendo a igreja apostólica. Não é a igreja do segundo século, que nada tem a ver com a igreja que teve o reconhecimento ali do texto bíblico. Não, é a igreja dos apóstolos. Ou seja, eram cartas que circulavam como sendo palavra de Deus, como sendo profecias do Senhor para a igreja primitiva. Então, se essa autoridade era reconhecida na igreja primitiva, não só uma autoridade de um livro religioso importante, mas a autoridade de um livro inspirado por Deus, então aquele livro é reconhecido como canônico. A terceira marca da canonicidade é estar em harmonia com os livros que já faziam parte inquestionável do cânon. Então, se aquele livro estava em harmonia com todas as escrituras, então ele também era recebido. Irmãos, é importante nós dizermos que nós não vemos a coleção do cânon protestante como algo indiscutível. Pelo contrário, nós discutimos isso. É importante nós dizermos que
a visão do catolicismo romano é que o cânon é uma coleção infalível de livros infalíveis e que quem define o cânon é a igreja infalível, a instituição para eles é infalível. E eles não acham que estão reconhecendo o cânon, eles acham que a igreja tem autoridade para constituir o cânon. Inclusive, hoje, se a Igreja Católica Romana ela quiser acrescentar um novo livro à Bíblia e disser que aquele livro é canônico, ele deverá ser recebido. Porque para eles a autoridade final está na instituição. A instituição é que define uma coisa ou outra. É a instituição quem cria o cânon para eles. Na visão deles é assim. Na visão do protestantismo clássico, na visão da reforma protestante, irmãos, a igreja ela não constitui o cânon, ela não cria o cânon, ela reconhece o cânon. Ela olha para o passado e busca entender qual é o cânon bíblico. Nós entendemos que foi Deus quem definiu o cânon. Foi Deus quem definiu, não é a instituição que define, é Deus quem define. Nós reconhecemos aquele cânon que foi determinado por Deus. Então, a definição do protestantismo clássico, irmãos, é que o cânon é uma coleção falível de livros infalíveis. Os livros são infalíveis. Os livros são infalíveis. A coleção, não. A coleção é uma coleção falível de livros infalíveis. É por isso que muitos livros que hoje são recebidos como canônicos, tranquilamente, foram discutidos na Reforma Protestante. E não há problema de hoje nós nos perguntarmos sobre o porquê da canonicidade de cada um dos livros da Bíblia. Mas a tradição da Igreja, a Reforma Protestante, já deixaram claros que essa coleção de livros são sim uma coleção de livros infalíveis e é uma coleção que é sustentada pela história da Igreja, pelos primeiros cristãos, pela ideia da apostolicidade, né? O reconhecimento que os legítimos representantes de Cristo na terra, os apóstolos, deram ao cânon sagrado. Então, tudo isso é muito importante para nós, irmãos. Não é à toa que houve debates na Reforma Protestante sobre a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, a segunda carta de Pedro, a carta de Judas, o livro do Apocalipse. E mesmo diante dos debates, esses livros foram recebidos sim como canônicos, porque de fato são de autoridade apostólica, ainda que nem todos tenham sido de autoria apostólica, mas houve ali ou autoria ou endosso apostólico, e eles foram recebidos desde a igreja primitiva como sendo livros inspirados por Deus. Eles não só eram lidos como outros livros, mas eram lidos como inspirados. Houveram outros livros no Novo Testamento que eram lidos pela igreja cristã. Por exemplo, a primeira carta de Clemente, ou o pastor de Hermas, ou até mesmo uma obra muito antiga chamada Didaquê. Essas três obras, elas eram lidas bastante pela igreja cristã, mas elas nunca foram afirmadas, ou não, a igreja não reconheceu elas como inspiradas por Deus, ou infalíveis para nós. Por isso, elas, ainda que sejam úteis para estudarmos a fé conforme a igreja primitiva, não são inspiradas por Deus, como os escritos do Antigo e do Novo Testamento que nós recebemos. Eu sei que esse é um tema complexo. Se ficou alguma dúvida na exposição, volta o vídeo, assiste de novo. Se está com dúvida mesmo, coloca aí nos comentários. Eu vou olhar os comentários com prazer e vou responder a sua dúvida, a sua questão, qualquer coisa eu coloco um espaço no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre isso. E não esquece, amanhã nós temos live do projeto Sementes de Fé lá no canal do Instagram. Então, se tem dúvida e quer tirar na live, vai lá, @presbiterianafiladélfia no Instagram, amanhã às 8 horas da noite. Deus te abençoe, um forte abraço.